Olá, eu sou a doutora Marisley Brasileiro e nós vamos falar hoje sobre a questão da morte e do morrer sagrado em casa. Este é um assunto bastante complexo, mas ele precisa ser abordado principalmente por profissionais de saúde, familiares e cuidadores de pessoas que estão em casa e sob risco de óbito. Alguns podem dizer que o melhor lugar para se morrer seria mesmo em casa, ao lado dos entes queridos, sob cuidados profissionais. Mas como vencer o desafio de morrer em casa? Esse é um desafio para si mesmo, para os familiares, para os profissionais de saúde. E é evidente que, no momento em que vivemos, os termos paciente terminal, fora de possibilidades terapêuticas, cuidados paliativos, home care, cuidadores, enfermagem 24 horas, coronavírus, Covid-19, SARS-CoV, enfim, poucos leitos nas UTIs, são termos recorrentes e usuais, e quem possui na família pessoas sob risco de morte terminam por sofrerem também com esse momento. Fatores como a idade avançada, doenças crônicas, infecções agudas, acidentes graves, evidentemente que são fatores de risco para a morte. Mas o que nós vamos tratar agora é sobre algumas questões voltadas também para o fato de que o medo da morte ele faz parte da existência de qualquer cultura. Não há um preparo suficiente, por mais que na academia, nos livros, nos artigos científicos haja um estudo a esse respeito, né, que haja um esforço para que esse momento dito de passagem seja sagrado e cientificamente acompanhado, ainda é um desafio. Mas, felizmente, né, com o advento das políticas de humanização e o avanço das pesquisas científicas relacionadas à importância da espiritualidade nos cuidados da saúde, a morte e o morrer passaram a ocupar espaços acadêmicos. E quem está à beira da morte passou a ter, então, um status de respeito e consideração. Pesquisadores tais como Berger, Elisabeth Kubler-Ross, Pecini, Kovacs, vem se debruçando no estudo desses temas, desses assuntos, e é possível ler bastante hoje. Por outro lado, a gente sabe que morte e morrer se confundem, mas são termos diferentes. Morrer é o processo que leva à morte. A morte é a mesma para todos os seres vivos, mas o processo de morrer é único, é singular, é individual. Pois bem, para a ciência, a morte clínica e a morte biológica estão bem próximas. Seja a cessação dos sinais vitais ou das células, morte encefálica, é fato que convivemos com ela todos os dias, né? Mas nós precisamos lembrar que são pessoas, não são apenas números, né? Para a religião, a morte pode ser apenas uma passagem, né, para uma outra dimensão, para um outro plano, mas o importante é que ela precisa ser de qualidade, precisa ser um reflexo do vivido. Em crenças honradas, ela não pode ser antecipada, escolhida ou dominada, mas ela pode ser vivenciada de maneira sagrada. Pois bem, fisiologicamente, os critérios que atualmente definem a ocorrência de morte são a não receptividade, a não reação total a qualquer estímulo externo, seja ele doloroso ou não, existem protocolos para isso. A ausência de movimentos respiratórios também estão incluídos nessa lista, a ausência de reflexos ou um coma irreversível, né, com a abolição da atividade dos sistemas, um encefalograma plano, comprovando destruição cerebral plena e irreversível. Ok. Mas esse é o aspecto físico, né, biológico. Uma pesquisadora, a Elisabeth Kubler-Ross, ela fez um estudo a respeito da morte e do morrer
E ela disse o seguinte, que o ser passa por 5 estágios de luto até aceitar a sua morte, racional e emocionalmente. Essas 5 etapas ela chamou de negação, raiva, barganha, depressão até chegar à aceitação. Por incrível que pareça, essas etapas são as mesmas que as pessoas passam quando elas perdem algo muito querido, um ente também, a família passa por isso, ou quando ela perde algum objeto muito estimado, né? A gente sabe que a perda faz parte do ciclo da vida, né? Tanto o paciente quanto os familiares, eles devem estar preparados para o processo de morte e morrer. Muitos preferem o aconchego do lar com os entes queridos do que o gélido e solitário espaço das unidades de terapia intensiva. Por que isso ocorre? Alguns estudiosos dizem que isso ocorre devido ao medo de perder a individualidade e diluir-se na natureza, no espaço. Mas o que aumenta esse medo é não poder se despedir, né? Estar sozinho. Daí, no momento atual, o retorno desse morrer sagrado. É aí que entra a equipe de enfermagem, os cuidadores familiares, que devem se atentar para esse momento solene e sagrado. Por isso, a equipe de enfermagem, devidamente supervisionada por enfermeiro, deve manter os registros detalhados em um procedimento, em um prontuário domiciliar próprio daquele paciente. Todos os procedimentos devem estar ali registrados. Aplicar a SAI, né, as 5 etapas da SAI, o diagnóstico, coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação, né? Porque nenhum paciente evolui para óbito. Ele piora, né, para o óbito. Outro item importante que a equipe deve se atentar é abrir espaço para a equipe multiprofissional. Aquele médico de confiança, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, a nutricionista ali próximo. Algumas famílias, elas têm uma equipe multiprofissional e alguns planos também possibilitam isso. Até mesmo assistente social, um advogado da família. Abrir espaço para essa equipe. Monitorar os sinais vitais decrescentes e agir em situações de parada cardiorrespiratória até o máximo que puder, né? Atentar-se à questão da oxigenoterapia, evitando aquelas situações de gasping, né? E se isso ocorrer, agir rapidamente. É claro, manter o conforto, né? Aliviando a dor, organizando a questão da higiene, gerenciando a ordem do ambiente, dar espaço também à família enquanto monitora esse paciente, né? Às vezes um pouco mais afastado. Ser solidário, né, evitando-se os extremos, emoção demais ou frieza demais, manter um equilíbrio. Orientar essa família sobre a procura por aspectos legais do pós-morte, muitas vezes a família fica desnorteada, desorientada a esse respeito, né? Deixar o corpo previamente preparado, né, para o encaminhamento ao IML, se for o caso, e auxiliar a família também no processo de perda e luto, e afastar-se quando necessário. Então, são fatores importantes que a equipe de enfermagem deve estar atenta. Vamos imaginar, então, e essa é uma dúvida que os familiares sempre têm, se esse paciente for a óbito e for sem o acompanhamento médico, foi a óbito ali no ambiente domiciliar. Então, se não tem médico ali por perto, né, procurar um distrito policial mais próximo para solicitar a remoção do corpo para o serviço de verificação de óbitos, né, ou o IML, né, o Instituto Médico Legal do município mais próximo, né. Então, quem vai emitir esse atestado de óbito, então, é o médico desse SVO ou desse IML, né. É o atestado de óbito que vai provar a morte do indivíduo, mas ele não é suficiente para a abertura de outros processos, né? Então, ele vai precisar de uma certidão de óbito depois, né? E o registro, então, desse óbito deve ser feito assim que possível num cartório, se não existir, né, todo esse arcabouço, esse sistema para o atestado. Então, o registro precisa ser feito num cartório, assim que possível, né, em um prazo de
24 horas, caso não seja possível, em até 15 dias. Então, oriente essa família a buscar essas informações. Eu estou falando nos casos, né, de certidão de óbito em ermo, né, em locais ermos. Então, é preciso que as pessoas pesquisem também sobre esses assuntos para se orientarem melhor. Mas voltando um pouco, né, parte das dúvidas que as pessoas têm, é importante lembrar que a morte é o último acontecimento importante da vida. E ninguém pode se privar dele. Mas antes, a pessoa deve ser ajudada, né, nesse momento. Por isso que é importante aliviar o sofrimento do enfermo de tal forma que ele possa superar humanamente essa última fase da sua vida. Isso significa que é necessário lhe dar a melhor assistência possível. Que assistência é essa? É uma assistência que consiste, então, em cuidados físicos, em prestar atenção aos aspectos humanos da existência, criar ao redor do enfermo uma atmosfera de confiança, de calor humano, onde ele se sente reconhecido e altamente considerado, né, em relação à sua existência humana. É mesmo uma questão de um momento solene e sagrado. Por quê? Porque acompanhar um ser fora de possibilidades terapêuticas é primeiramente considerá-lo um ser humano com seus desejos, mas também com suas contradições, com seus momentos de angústia. Nós já falamos das 5 fases, né, da perda. E um bom acompanhante, então, é aquele que dentro de si mesmo, ele aceita a condição de imortalidade. Ele entende o processo de morte e morrer. E ele vive com relativa serenidade todas as mortes parciais que a vida lhe reserva. Por isso que a equipe de enfermagem, né, deve se tornar um auxílio eficiente nesse momento, né? Aceitar esse sentimento de impotência e qualquer que seja a atitude daquele que vai morrer, ele deve oferecer a sua presença, o seu apoio, o seu suporte. E embora ele não tenha respostas para tudo, né, ele pode, nesse momento, manifestar solidariedade. E com isso ele vai atenuar essa cruel angústia, né, de solidão que o ser sente no momento em que, sozinho, assim como ele nasceu, sozinho, ele terá que fazer essa partida. Fiquem todos em paz.